Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. Eu trouxe aqui para vocês um assunto que é extremamente observado pelo enfermeiro na sua prática diária, que são as náuseas e os vômitos. No entanto, nem sempre a gente consegue fazer uma boa correlação do que pode estar gerando essas alterações. Então eu pergunto, o que nós, enfermeiros, temos que saber quando se fala em náuseas e vômitos? Vamos discutir um pouco mais isso hoje. Quando nós pensamos em náusea e vômito, sabemos que essas duas manifestações clínicas são comuns, principalmente nas doenças gastrointestinais. Embora elas podem acontecer de forma independente, nós sabemos que o tratamento é sempre único, ou seja, em geral, tratamos as náuseas e os vômitos como um único problema. A náusea é um diagnóstico de enfermagem. Ele é definido pelo Nanda como um fenômeno subjetivo, de uma sensação desagradável na parte de trás da garganta e do estômago, que pode ou não resultar em vômito. A náusea, ela é uma sensação desagradável de desconforto lá no epigástrio, como se fosse um desejo consciente de que vai vomitar. Já o vômito, é essa ejeção forçada do alimento que normalmente é parcialmente digerido, ou das próprias secreções do estômago, que a gente chama também de êmese. O vômito, ele é um ato complexo que requer, de uma certa forma, atividades totalmente coordenadas, de diversas estruturas, como, por exemplo, fechamento da glote. Outra coisa importante é a profunda contração do diafragma na posição de inspiração, fechamento do próprio piloro, o relaxamento do estômago e do esfíncter esofágico inferior e a própria contração dos músculos abdominais com o aumento da pressão intraabdominal. Esse aumento da pressão intraabdominal é que faz então com que o alimento seja empurrado, forçado para sair pelo esôfago, faringe e pela boca. E aí a gente tem como consequência o próprio vômito. Tanto a náusea como o vômito, eles acontecem numa ampla variedade das alterações do trato gastrointestinal. Isso nós já sabemos. Mas o que nós temos também que prestar bastante atenção é que elas também acontecem, tanto a náusea quanto o vômito, em várias doenças desassociadas do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a própria gravidez. Então, a náusea e o vômito matutino é um sinal clássico de gravidez. Uma variedade de infecções, transtornos do próprio sistema nervoso central, como, por exemplo, qualquer situação que eleve a pressão intracraniana, acidentes vasculares encefálicos, traumatismo crânioencefálicos, tumores, meningites, problemas cardiovasculares, como o próprio infarto agudo do miocárdio, que leva como um sinal clássico a náusea e o vômito. A insuficiência cardíaca, os transtornos metabólicos, como doença de Addison, lesão renal aguda, a própria cetoacidose diabética, alguns efeitos colaterais de medicamentos, como opiáceos, digitálicos e a própria quimioterapia. Alguns fatores psicológicos, estresse, medo, todos estão associados a quadros de náuseas e vômitos. De uma maneira geral, nós sabemos que a náusea ela precede o vômito, ou seja, a pessoa tem a sensação de náusea antes do vômito. A náusea, ela normalmente está associada a um processo de desaceleração de toda a motilidade e o próprio esvaziamento gástrico. Um único episódio de náusea, acompanhada de vômito, pode não ser nada significativo. Agora, quando a gente começa a ter um padrão de repetição, o enfermeiro tem que prestar bastante atenção e tentar investigar exatamente o que está levando a essa alteração. O centro do vômito, ou centro da êmese, ele fica localizado lá no tronco encefálico. Ele que coordena os diversos componentes envolvidos no vômito. Esse centro ele recebe informações que são provenientes de vários estímulos. Os impulsos neurais, eles alcançam o centro do vômito através das próprias vias aferentes,
passando pelos ramos do sistema nervoso autônomo. Os receptores, né, dessas fibras aferentes, eles ficam localizados normalmente lá no trato gastrointestinal. No entanto, eles também ficam localizados lá nos rins, tá bom? Lá no próprio coração e também no útero. Quando esses estímulos, né, esses receptores, eles transmitem as informações do centro do vômito, então se inicia o próprio reflexo do vômito. O reflexo do vômito, então, né, começa a gerar todo o processo de contração, relaxamento do própria musculatura e do estômago, levando, então, ao processo de êmese. Outro ponto importante aqui que eu quero trazer para vocês é que nós temos uma coisa chamada de zona de disparo dos quimiorreceptores, também chamada de ZDQ. Ela fica localizada também lá no tronco encefálico. Ela vai responder a estímulos químicos dos próprios medicamentos, ações de morfina, quimioterápicos, digitálicos ou a outras toxinas. Essa zona, ela também desempenha um papel no próprio ato do vômito, principalmente, né, quando a gente tem uma estimulação do labirinto. O enjoo, por exemplo, pode estimular essa zona e levar a pessoa ao processo do ato do vômito, ou vômito propriamente dito. Outra coisa interessante é que essa zona, ela é um local, ou seja, se fala também um sítio de ação dos próprios medicamentos que são utilizados para induzir a pessoa a acabar vomitando. Uma vez estimulada, essa zona ela vai transmitir os impulsos diretamente lá para o centro do vômito e imediatamente existe a resposta, ou seja, o próprio ato, o reflexo do vômito. O vômito também ele pode acontecer quando o próprio trato gastrointestinal ele torna-se muito irritado, né, excitado, ou até quando se come muito, fica muito distendido. Isso nada mais é do que um mecanismo de defesa, ou seja, um mecanismo de proteção do nosso corpo. É como se tentasse livrar o nosso corpo contra alimentos líquidos que são extremamente irritantes ou até estragados ou infectados. Bom, imediatamente antes do vômito, nós sabemos, né, que vamos vomitar. A gente tem a consciência da necessidade do vômito. Por isso que muitas vezes a gente já assume uma posição, né, ou uma localidade, um lugar, para que a gente possa, então, acabar tendo todo o reflexo, o ato do vômito. O sistema nervoso autônomo, ele sempre vai ser ativado. E o resultado disso, né, vão ser tanto estimulações simpáticas como estimulações parasimpáticas. Então, quando a gente tem a estimulação simpática, a gente vai ter, né, uma taquicardia, uma taquipneia e a própria diaforese. Quando a gente tem a estimulação, então, parasimpática, a gente vai ter o contrário, ou seja, a gente começa a ter o relaxamento do esfíncter esofágico, a gente vai ter, né, a própria aumento da motilidade gástrica e também a gente vai ter um aumento acentuado na própria salivação. E isso tudo é a própria ativação parasimpática agindo em todo o reflexo do vômito. O diagnóstico, então, de enfermagem de náusea, ele pode ser construído, né, principalmente com as seguintes características definidoras. A própria ânsia de vômito, né, aversão à própria comida, deglutição aumentada, sabor amargo na boca, a salivação aumentada. E as condições associadas, né, pode ser uma disfunção bioquímica, como a própria acidose ou a doença de Addison, a distensão da cápsula do fígado, da cápsula esplênica ou gástrica, né, como nós já falamos, com uma tentativa até de promoção, né, de uma melhora quando esse estômago acaba sendo irritado por alguma substância estranha. Doenças esofágicas, pancreáticas ou Meniere, que é parecido até com uma labirintite, mas são sensações de perda do equilíbrio. Enjoo causado pelo próprio movimento, a própria gravidez, né, irritação gastrointestinal, as labirintites, meningites, o próprio aumento da pressão intracraniana,
Alguns regimes de tratamento, como a gente já bem falou aqui, né, o uso de opioides, como a morfina, a dolantina, a própria quimioterapia, transtornos psicológicos, estresse, medo, né, e os próprios tumores, né, localizados intraabdominais, que aumenta a pressão intragástrica, levando a todo o processo. Outro ponto importante é que a náusea ela é uma queixa subjetiva, ou seja, a pessoa ela precisa relatar, né? Então, precisamos prestar atenção na queixa do outro. Quando temos náusea e mais vômito, durante longos períodos, o nosso grande problema de enfermagem é o risco de desidratação. Quando a gente tem um paciente que começa a ter grandes perdas volêmicas pelo vômito, ele está perdendo também eletrólitos essenciais, como, além da água, o próprio potássio, sódio, cloro, o próprio hidrogênio. Quando a gente começa a ter a perda de água e eletrólitos, além, né, do diagnóstico de risco de volume de líquidos deficiente, nós podemos ter outro diagnóstico importantíssimo, que é risco de desequilíbrio eletrolítico. Quando nós temos, né, uma pessoa com grandes períodos de vômito e perda, né, de eletrólitos como o HCl, né, o ácido clorídrico, esse paciente pode evoluir rapidamente para uma alcalose metabólica. Quando acontece quadros de obstruções intestinais e esse vômito está acompanhado de perda do conteúdo do intestino delgado, ele pode evoluir também para uma acidose metabólica. No entanto, em todos os quadros, tá bom, de longos períodos de vômito, o que nós temos normalmente é a alcalose metabólica. Além disso, a pessoa que tem todo o reflexo do vômito e por qualquer motivo estiver com rebaixamento do nível de consciência, ou sob efeito de sedação, ou pacientes sequelados de algum acidente vascular encefálico, nós temos um risco de aspiração. O grande problema, né, dessa broncoaspiração é que o conteúdo do estômago, que contém suco gástrico, algumas bactérias, elas invadem a estrutura do pulmão, levando então às pneumonias aspirativas. Esse é um grande problema, né, associado às condições que alteram o próprio reflexo de tosse e gerando altos índices de pacientes na UTI e principalmente de mortalidade. Por isso, pessoal, é importantíssimo vocês, futuros enfermeiros e vocês enfermeiros, tentar identificar a causa desse vômito. É importante que o paciente relate para a gente, né, exatamente como é que foi esse processo. Então, quando eu pergunto, né, você vomitou? Teve uma regurgitação? Esse vômito foi em jato? Qual que é a diferença de cada um deles? Quando eu falo em regurgitação, a gente está falando de um processo sem esforço. A pessoa normalmente está deitada ou mesmo em pé e ela não teve uma contração abdominal que levasse ao aumento da pressão intraabdominal para que esse resíduo gástrico chegasse, né, até a boca. É um processo sem esforço nenhum, onde o alimento que parcialmente foi digerido, ele sobe lentamente a partir do esôfago. Quando falamos, né, em vômito em jato, é quando essa pessoa não percebe que ela vai vomitar, ou seja, tem uma expulsão forçada desse conteúdo estomacal sem que a náusea antecedesse ao processo. Então, todo vômito em jato normalmente está vinculado com um processo de aumento da pressão intracraniana. Outra coisa importante que nós temos que perguntar, né, é que como é que foi esse vômito, né? Tinha restos de alimento, ou seja, esse vômito continha alimentos, né, parcialmente digeridos. O que significa isso para a gente? Significa que esse paciente pode estar com uma obstrução de saída gástrica, por exemplo, né, um retardamento do próprio esvaziamento do estômago. Outra coisa importante é a presença do odor, né? Quando nós temos um odor fétido, né, o odor fecal, ou um odor com uma característica meio biliosa, após, né, um vômito prolongado, né, e a boca do nosso paciente, né, acaba tendo esse odor, isso pode sugerir um quadro de obstrução intestinal, principalmente abaixo do piloro. Gravamos uma videoaula aqui nesse canal falando exatamente sobre isso. A presença da bile, né,
no próprio processo de vômito, pode sugerir uma obstrução abaixo da ampola de Walter, ou seja, né, obstruções intestinais ali importantes. Outra coisa que é importante a gente perguntar é em relação também à própria cor, né? Ela vai ajudar a identificar a presença de sangue. Então, esse vômito tinha uma coloração escura, parecendo uma borra de café, né? Pode estar associado a sangramento gástrico, né? Ou o vômito ele tinha uma coloração mais clara, um sangramento ativo. Então, isso tudo é importante para que a gente identifique exatamente localização e característica. Um vômito com sangue vivo pode estar diretamente associado com rompimento de varizes esofágicas, por exemplo. O horário do vômito, né, muitas vezes ajuda a determinar até a causa. A gente já sabe que o vômito matinal pode estar relacionado com a gravidez, né? O estresse emocional, né, sem transtorno patológico, pode provocar vômitos durante, né, alguns horários específicos do dia. O que nós, enfermeiros, temos que entender? Que nós temos obrigação de reconhecer o mecanismo fisiopatológico envolvido nesse processo todo. E a partir daí, a gente tem que saber identificar precocemente a náusea ou vômito como uma manifestação clínica de alterações que envolvam não apenas o trato gastrointestinal, como também todas as outras situações que podem estar ocorrendo. Ou seja, se eu tenho um paciente internado, né, por uma descompensação glicêmica, eu preciso pensar nesse vômito como uma alteração metabólica e, associado a isso, ver o valor dessa glicemia capilar periférica. Associado a náusea e vômito, né, o seu paciente ele põe a mão sobre o peito e fala que tem um aperto sobre o peito, nós temos que pensar que pode ser alguma alteração cardiovascular. Pessoas com rebaixamento do nível de consciência e com vômito, temos que pensar muitas vezes em aumento da pressão intracraniana. Ou seja, temos que o tempo todo entender os mecanismos. Além disso, quando existe uma prescrição médica que nós executamos, nós temos que saber, tá bom? A ação do fármaco. Então, os fármacos normalmente vão agir na zona, né, de disparo dos quimiorreceptores. Temos vários fármacos envolvidos dentro do processo. Bom, lógico que quando a gente fala em tratamento farmacológico versus tratamento não farmacológico, nós também temos que entender que em algumas situações podemos usar tratamento não farmacológico, como, por exemplo, pacientes que sabidamente vão evoluir para um quadro de náusea e vômito, como o uso de uma quimioterapia, né? Algumas medicações, né, fitoterápicas, como a utilização do gengibre, ajudam bastante no controle dessas náuseas e vômitos. Nós sabemos também que a própria acupuntura, dentro da medicina tradicional chinesa, ela tem pontos específicos para náusea, específicos para evitar o vômito. Então, pacientes em uso de quimioterapia, já existem protocolos que ajudam bastante dentro desse processo. O que é importante também nós sabermos é que um paciente que dá entrada ou que está internado ou vem com uma queixa de náuseas e vômitos, muitas vezes, né, não apenas medicá-lo sem identificar a causa determinada, ou seja, a causa que está levando ao processo. Até porque, quando medicamos, podemos, de uma certa forma, camuflar, né, o problema de base, ou seja, a doença adjacente, e aí retarda o próprio diagnóstico médico para identificar e tratar precocemente o que está gerando toda a questão das náuseas e dos vômitos. Achei importante trazer essa discussão aqui na videoaula, até porque esse diagnóstico de náusea ele vai aparecer em várias alterações e, principalmente, o vômito gera outros diagnósticos de enfermagem, como a gente já foi discutindo aqui, como, por exemplo, né, risco de volume de líquidos deficiente ou desequilíbrio, né, eletrolítico. Deixo aqui também as referências utilizadas nesse nosso encontro. Em breve voltaremos.